Jornal Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 25 de maio de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Ao vivo agora na parte da manhã, com a oportunidade de você aproveitar esse momento e fazer as suas perguntas, as suas opiniões. E, sem dúvida nenhuma, você pode fazê-los pelo telefone 3721-6955, que está disponível, e também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o diretor de Relações Institucionais da XP Parking, a empresa que venceu a licitação para a administração da Zona Azul aqui em Poços de Caldas durante 10 anos e com possibilidades de aditivos aí por mais 10 anos. Então apresentamos aqui o Dr. Sérgio Irã Soares. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Zambrano. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia, Camargo. E bom dia a todos os cidadãos poços-caldenses. Satisfação é nossa, grato aí pela disponibilidade de nos atender nessa oportunidade. Cumprimento aqui também fraternalmente Carlos Camargo, nosso colaborador de hoje. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, bom dia, Zambrano, bom dia, Ildeu Pereira e todos os funcionários da TV Poços. Bom dia, telespectadores que nos assistem de manhã e nas reprises, nos horários aí após as 20 e após a meia-noite. E bom dia, senhor Irã, um prazer. E mais uma vez, obrigado, Zambrano, pela oportunidade, pelo convite. E sem dúvida nenhuma, eu pelo menos pessoalmente tenho muitas dúvidas em relação ao funcionamento, dos parquímetros que nós já estamos observando aí instalados em diversos pontos da cidade, como é que faz, como as pessoas terão acesso, e você pode aproveitar essa oportunidade e tirar a sua dúvida também em relação a isso. Ligue 3721-6955. Sérgio, então em relação à estrutura da empresa, nos dê um breve histórico da empresa, as cidades onde ela já atua e de que forma pode colaborar com o nosso trânsito local. Bom, a XP tem um histórico hoje de certificação de qualidade obtida através de diversas operações no país. Nós podemos citar aqui como uma das primeiras operações a cidade de Andradina, no interior de São Paulo, onde já operamos há mais de 4 anos, devidamente certificados pelo Poder Público Municipal. E a nossa maior certificação nas cidades onde nós operamos é a satisfação da sociedade. Os usuários. É o usuário, o cidadão, que observam a melhoria significativa na rotatividade das vagas, proporcionando para toda a sociedade o que se espera de um projeto dessa envergadura, que é a democratização do espaço público, ou seja, o cidadão que estacionava das 8 às 18, monopolizando um espaço público, passa então a dar oportunidade para que outras pessoas, outros cidadãos, utilizem aquelas vagas. Então, um exemplo claro disso, Zambrano, é que numa cidade que nós operamos, como a cidade de Rio Verde, onde uma vaga era utilizada por até 3 pessoas ao longo do dia, depois da implantação lá no caso Área Verde, o cidadão passou a ter oportunidade, os cidadãos começaram a ter oportunidade de utilizar 12 a 13 vezes por dia a mesma vaga. Então se imagina como aumentou o acesso do cliente, do comércio varejista, daquele que vai numa consulta médica, numa clínica, do cidadão que quer utilizar o espaço central da cidade. Dentro dessa implantação dessa empresa aqui, senhor Sérgio, foi discutido que a prefeitura estaria promovendo os locais, foi feito a demarcação, onde serão estacionados os veículos e chamado da área de setor 1, 2, 3, que foi delimitado aqui. Até a princípio tinha quase 4.000 vagas, depois diminuiu. E o questionamento é o seguinte, a imprensa até divulgou aqui durante esse tempo dessa implantação, demarcação do piso. Isso não deveria ficar a cargo da empresa fazer isso? Ou seja, a prefeitura não estaria, como se diz, abrindo o tapete vermelho para a empresa? Ou não seria a empresa que deveria fazer todo esse procedimento para depois se instalar definitivamente, como fase pré-instalação, não? Camargo, eu agradeço muito a pergunta, acredito que seja extremamente oportuna para podermos esclarecer como se deu todo esse processo.
Primeiro que o processo licitatório, ele segue um termo de referência. Nesse termo de referência se estabelecem algumas condições para participar do processo licitatório. Uma das questões colocadas no termo de referência começa pelo investimento inicial, que é uma outorga, né, e um valor inicial pago à prefeitura. Esse valor inicial pago à prefeitura foi estabelecido em R$500 mil. O mínimo seria de R$500 mil. Nós, então, tivemos uma empresa concorrente que ofertou 505 mil e nós ofertamos, por acreditar em Poços de Caldas, pela disposição que temos como investidores de estarmos presentes aqui na cidade, até mesmo pelo potencial que ela representa na região, nós investimos na outorga inicial R$1.700.000, ou seja, pagamos à vista, na assinatura do contrato, R$1.700.000. A partir daí, nós temos uma outorga mensal de 15% da receita bruta arrecadada, ou seja, nós vamos todo mês repassar 15% de todo arrecadado e mais 5% de ISS, ou seja, a prefeitura vai ter uma nova fonte de receita por volta de 20% do valor total arrecadado. E mais ainda, respondendo agora efetivamente sua pergunta, toda a sinalização horizontal e vertical da cidade, ou seja, a pintura da demarcação das vagas nas vias públicas de Poços de Caldas, é única e exclusivamente investimento da EXP. Toda a sinalização vertical também é investimento da EXP. Dos cofres públicos não sai um único centavo para a implantação da área azul. Então, é claro que nós viemos para Poços de Caldas seguindo uma regra contratual estabelecida em todo esse processo licitatório, e isso está definido, até mesmo porque, imagina o seguinte, se fosse feita uma licitação de área azul e outra licitação de sinalização, e por qualquer questionamento jurídico, uma não acontecer simultaneamente à outra, nós teríamos um impacto em todo o projeto. Então, a empresa, e sabidamente o poder público, fez um processo onde transfere toda a responsabilidade de investimentos para a iniciativa privada. Ok. Agora, uma pergunta é o seguinte, já que o senhor falou nessa situação da questão financeira, principalmente a arrecadação do município, certamente a EXP não dá tiro no escuro, né? Já tem uma experiência, uma expertise aí desenvolvida em outras praças. Qual o potencial de arrecadação de Poços de Caldas bruto e o que pode ser repassado para a prefeitura em termos de valores? Zambrano, nesse primeiro momento, existem somente expectativas. A expectativa. Nós estamos, hoje, a R$2, e é bom que a população entenda, e aqui eu friso, que são R$2 em qualquer área. Ou seja, nós temos a área 1, em todas as áreas são R$2? Em todas as áreas são R$2. A única coisa que muda, bom que eu estou antecipando. Não, tá bom, pode continuar. Então, nós temos lá, área 1, 1 hora de permanência máxima a R$2. Área 2, 2 horas de permanência, R$2. Área 3, 3 horas de permanência máximo, R$2. Então, nós fizemos, e inteligentemente esse projeto foi concebido pela engenharia de trânsito, pelo poder público municipal, de forma a criar cinturões onde, quanto maior a demanda e uma oferta pequena, menor o tempo de permanência. De forma que o cidadão tenha a oportunidade de estacionar bem próximo do seu destino, ou seja, do comércio, do banco, do serviço público ou do serviço de saúde. E um detalhe, é fracionado de 30 em 30 minutos. Então, o cidadão que estacionar na área 3 vai pagar alguma coisa em torno de 30 centavos pela permanência aí dos 30 minutos. É claro que nós temos uma preocupação de alertar a população e esclarecer que nesse primeiro momento nós estamos fazendo 1.221 vagas, que é a área 1. Para isso nós instalamos 31 parquímetros e sinalizamos todas as ruas, todas as vias desse perímetro
da área 1. Ainda dentro da minha pergunta, sobre a sinalização horizontal e vertical, que até nós acreditávamos antes da sua resposta que teria sido feito pela Prefeitura, e o senhor nos informou que foi feito pela própria empresa, e posteriormente, porque as faixas com o tempo elas vão desaparecendo, as placas possivelmente também podem sofrer desgaste aí do tempo, algum veículo que possa derrubar uma placa dessa, um vandalismo, a manutenção também continua pela própria empresa. A Prefeitura não vai ter gasto nem da implantação e nem da manutenção, fica tudo por conta de vocês, é isso? Sim, Camargo. Nós temos hoje um plano de negócios. Toda vez que nós participamos de um processo licitatório, nós montamos um plano de negócios. Esse plano de negócios, ele leva em consideração número de vagas, frota de veículos, que foi um dado bastante interessante aqui de Poços de Caldas. Nós estamos com a frota aqui em Poços de aproximadamente 100 mil veículos. Muita coisa, né? Muita coisa, Zambrano. Isso mais do que justifica a imediata implantação da Zona Azul. Não é possível uma cidade do porte de Poços de Caldas com 100 mil veículos circulando. E vale lembrar aqui, Camargo, que esses 100 mil veículos não considera a frota flutuante, que essa é a frota que agora, por exemplo, véspera de feriado, aumenta em torno de 30%. Então nós estamos falando que nós teremos esse feriadão aqui em Poços, 130 mil veículos circulando. Bom, quanto à sinalização horizontal e vertical, a gente sabe que ela sofre um desgaste ao longo do tempo. Nós sabemos que as placas, os postes, eles vão sofrer danos por eventuais atos de vandalismo, acidentes de trânsito. Isso é natural que aconteça e dentro do nosso plano de negócios está previsto todo o custo de manutenção. Então, a empresa se responsabiliza ao longo de todo o contrato pela manutenção da sinalização horizontal, da sinalização vertical, da manutenção dos equipamentos instalados, da manutenção dos colaboradores que vão estar orientando a população, que são os monitores. Então, desse aspecto também eu posso tranquilizar você e a população de que a EXP é uma empresa investidora que veio para Poços de Caldas, e eu costumo brincar, não veio a passeio. Nós temos um contrato de 10 anos, esse contrato é renovável por 5 mais 5. Ok. Então, essa possibilidade de operação por parte do próprio usuário dos parquímetros, de que forma isso vai ser explicado? Vai ser feita uma campanha publicitária mostrando como é? Porque a gente, de passar em frente, a gente observa que ele tem um teclado, né, tem um dispositivo onde são inseridas moedas e notas, aonde a pessoa faz a seleção do tempo que vai permanecer no local, tempo previsto. Como isso funciona efetivamente? Zambrano, é bom lembrar que nós não temos somente o parquímetro. O parquímetro é a tecnologia mais visível pelo porte, né, o autoatendimento, que é pelo porte, pela localização nas vias. Além do parquímetro, que nós teremos monitores, que são funcionários nossos, colaboradores, que vão estar orientando a população a partir já dessa semana. Então, nós já começamos o treinamento de uma equipe de monitores, antecipadamente vão estar nas ruas, distribuindo um guia rápido de referência para a operação dos parquímetros e próximo aos parquímetros explicando como que funciona. É claro que ele não vai estar em funcionamento porque eu só posso virar essa chave e ligá-los a partir do dia 15. Né? Além disso, campanhas de mídia. Nós temos um plano de mídia em execução que vai dar toda a orientação também para a população. Mas aqui vale ressaltar que nós temos, além dos parquímetros, um aplicativo de celular. Ah, isso é legal falar. Pode falar. O aplicativo de celular
que pode ser utilizado pelos aqueles que têm celular, que na verdade o smartphone hoje é um instrumento até de trabalho de 82% da população, então está bastante popularizado a utilização desse equipamento. E o aplicativo é de fácil utilização e se baixa gratuitamente no Google Play ou então na Apple Store. E um primeiro cadastro é feito, é pago uma bolsa de créditos via cartão de crédito nesse aplicativo e a partir daí a utilização ocorre a cada vaga que se estaciona, vai lá e faz um check-in na vaga, ou seja, se faz a presença e a regularização do tempo naquela vaga. E utiliza o GPS do próprio celular para identificar a vaga que ele está estacionado? Não, todas as vagas elas são numeradas. Então, o cidadão, ao estacionar, ele vai observar que tem uma numeração naquela vaga, basta ele digitar o número da vaga e o tempo que vai permanecer, deu ok, está regularizada a vaga. Então, o aplicativo de celular é uma ferramenta muito interessante em cidades como Atibaia, Catalão, Rio Verde, Andradina, São Vicente, é bastante utilizado o aplicativo. Nós temos principalmente o público que domina essa tecnologia, numa faixa etária até os seus 50 anos de idade, 60 anos de idade, utiliza muito do smartphone e do aplicativo. Então nós temos o parquímetro, nós temos o aplicativo, nós temos aquisição e regularização através da internet, também é possível. Nós temos os monitores nas ruas, é claro que eu não vou ter um monitor para cada vaga, porque é um monitor por face de quarteirão. O cidadão pode também comprar através da rede credenciada, nós estamos credenciando panificadoras, farmácias, supermercados, o comércio local para que ele seja revenda de créditos. Então o cidadão, e além da nossa filial na Rua Rio de Janeiro. Então nós temos 6 formas, Zambrano e Camargo, de regularização dos créditos. E aí, de acordo com o perfil do cidadão, por exemplo, aquele senhor que vem lá do interior, que não tem o domínio da tecnologia, com quem que ele compra? Já que ele vai ter dificuldade no parquímetro, vai ter dificuldade no smartphone, ele vai comprar no ponto de venda, quando for tomar seu café, ele já coloca os créditos ali, ele já regulariza a vaga, ele vai poder também regularizar junto a um monitor nosso, porque esse senhor vai querer conversar, entender como é que funciona, e o nosso monitor vai estar à disposição para esse tipo de público. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo. Se você tiver uma dúvida sobre o funcionamento da nova Zona Azul aqui em Poços de Caldas, aproveite essa oportunidade, um momento especial aí para você dissipar as suas questões. Nosso telefone é o 3721-6955. Pela rede social, você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você manda tranquilamente as suas perguntas. A gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos em instantes. Móveis usados Champanhar, mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Complicado, né? Sair pra uma festa, que vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira, dia 25, véspera de feriado, o pessoal já se preparando aí para aproveitar, né, o feriado, o final de semana que se apresenta, e você pode participar. Estamos falando a respeito aqui da Zona Azul, da implantação da nova Zona Azul em Poços de Caldas, que há aí uma previsão de começo de funcionamento no próximo dia 15. E você, se tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso, já apareceram questionamentos aqui sobre vagas de idosos e tudo mais, eu vou fazer a pergunta do telespectador daqui a pouco para o Sérgio Irã Soares, que é o nosso entrevistado de hoje e que está aqui nos respondendo essas questões. É diretor de Relações Institucionais da XP Parking, que é a empresa que venceu a licitação em Poços de Caldas e vai trabalhar junto com a população aqui nesse sentido durante os próximos 20 anos, praticamente, né? Já assim definido. Na rede social, durante esses dias, circulou algumas fotos de uma placa que foi colocada errada. O senhor falou que a empresa é responsável pela colocação das placas. O que o senhor pode nos falar disso? Eu tenho as fotos aqui, nós vamos mostrar. Ao contrário, né? Ao contrário, ali na Assis Figueiredo. Pode colocar, Lucas, já para que ele veja, ainda não está no jeito? Bom, o senhor já pode responder, então. Sim. É natural, num processo de implantação, que eventualmente ocorram erros. E agradeço até à população e já coloco à disposição... A população aqui é ligeira. Telejornal, então, mais ainda. E nós ficamos muito satisfeitos porque estamos sendo observados e estamos aqui dispostos a corrigir eventuais erros que ocorram. Faço questão de tomar conhecimento desse equívoco que foi cometido e vamos fazer a correção. E que bom, agora eu vejo lá a sinalização, que bom que a população se manifeste, porque dessa forma eu tenho certeza que é uma comunidade participativa. Ou seja, essa placa está na contramão, né? A placa está na contramão. Teria que ser visto de quem vem de lá para cá e está sendo visto de quem vai daqui para lá. Agora, isso é de fácil correção, Zé. É só virar a placa. Pode ocorrer, inclusive, o seguinte, essa placa é fixada normalmente com braçadeiras. Então, se não for bem apertado, bem ajustada a braçadeira, qualquer um pode passar e fazer girar a placa. Vou recomendar que se faça a correção ainda hoje. E aí vem a pergunta, que é em relação a quem fiscaliza quem? Dentro desse aspecto e dentro desse relacionamento que vai ser durável durante 20 anos, né? Porque o município mesmo, a gente observa aí uma grande dificuldade, né, em ter aí fiscais observando todos esses movimentos na cidade e principalmente em relação à questão de trânsito, né? Agora nós temos aí, durante alguns meses atrás, a inclusão dos agentes de trânsito, que eles estão observando os veículos, as condições de tráfego e também emitindo multas, né? Vamos dizer assim. Como é que fica esse processo? A XP Parking está submetida, então, à fiscalização da prefeitura? Ela tem um sistema autorregulatório? Como faz?
Como todo contrato com o poder público, nós somos fiscalizados sim, e é previsto em contrato as auditorias e a fiscalização do poder público. O sistema eletrônico de estacionamento rotativo público, ele traz um benefício bastante grande nesse aspecto que você colocou, Zambrano. Por quê? Porque como é eletrônico, todos os dados são armazenados e são em tempo real. Então, por exemplo, do aspecto econômico financeiro do contrato, a Secretaria de Finanças do município, a Controladoria do município vai ter acesso em tempo real de tudo que está sendo arrecadado a cada momento. Os dados são armazenados eletronicamente num data center com total segurança e poderão ser auditados a qualquer momento por qualquer órgão de fiscalização do Poder Público Municipal, Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. Então, é com total transparência que se faz esse tipo de operação. Do aspecto da placa, mais uma vez, eu gostaria até do endereço para poder fazer a correção ainda hoje. Eu te passo posteriormente. Muito obrigado. Bem no centro ali, bem evidente. Ainda falando, né, nesse aspecto do estacionamento, Desculpe interrompê-lo, Carlos, a sua pergunta. Essa foto é de autoria do Aldrey Rogério, ele é jornalista aqui de Poços de Caldas também. Quando o indivíduo ele descumpre as normas do estacionamento, ou seja, ele não paga, né? Ele vai acontecer muito, pelo menos no início, a pessoa parou ali, tinha que providenciar ali o pagamento no parquímetro ou em outras formas, como o senhor falou, já que são 6 formas de se pagar o estacionamento, ele não paga. Ele não paga porque esqueceu, não viu ou porque não quer, ou seja, não pagou. E aí o que acontece? Porque aí vem a fiscalização, alguém vai dizer, aquela vaga número tal tem um veículo que não pagou. E o que vai acontecer dali para frente? Deixa eu só fazer um adendo aqui na pergunta dele, aproveitar, com licença, porque no modelo anterior da Zona Azul, a gente tinha a obrigatoriedade de adquirir o boletinho, né, o papelzinho, marcar a hora, isso cupom, fazia... Né? Chamado cupom. Cupom. Os próprios fiscais faziam isso e a gente colocava disponível ao encostar o veículo na vaga, já desde o primeiro momento. Na sua fala anterior, eu entendi que a pessoa pode estacionar o veículo e depois adquirir os créditos. Se vai haver, dentro dessa pergunta do Carlos, anexando um tempo hábil, um tempo assim, grátis, extra, vamos dizer, para que a pessoa possa fazer isso. Ok, Zambrano. Entendeu? Camargo, entendi. São 2 perguntas, então. Vou tentar responder as duas simultaneamente. Vamos começar, então, pelo tempo de tolerância. Tolerância era essa a palavra. Então, o tempo de tolerância é de 10 minutos. O cidadão vai estacionar seu veículo e terá 10 minutos para regularizar, podendo regularizar através de um parquímetro, e aí ele precisa desse tempo para desembarcar, ir até o parquímetro e fazer a regularização. Então, se ele for embora, em 10 minutos... Ele passa a estar irregular naquela vaga. E aí, se ele estiver irregular na vaga, o monitor, que não tem poder de polícia, é só um orientador, ele não tem condições de notificar o autuar, o monitor vai simplesmente emitir um aviso de irregularidade. Ou seja, ele vai deixar um aviso para o cidadão que ele está irregular. Esse aviso de irregularidade pode ser a oportunidade do cidadão buscar regularização junto a um dos meios de pagamento. Então, ele pode pagar um aviso de irregularidade e regularizar o seu veículo naquela vaga. Ele não fazendo essa regularização, aí sim o agente de trânsito vai receber eletronicamente um aviso que naquela vaga, naquele horário, existe um veículo de placa tal irregular. E aí sim, com o poder de polícia, por um agente de trânsito concursado, investido de poderes para atuar, vai lá e faz a notificação, que logicamente terá 30 dias de prazo para eventual esses agentes recurso. Não têm nada a ver com a empresa? Em absoluto. Os agentes de trânsito, eles são servidores públicos
com fé pública para fazer esse trabalho de fiscalização, notificação e autuação. Os nossos monitores, eles são simplesmente orientadores, eles estão ali para esclarecimento da população, para orientar a população e também para registrar no sistema que eventualmente algumas irregularidades estão sendo cometidas. Mas quem age, quem efetivamente vai ao local e pratica o ato público de notificar e autuar é o agente de trânsito. Mas esses 10 minutos que o senhor falou dessa carência, não significa se eu parar 5 minutos e já chegar, ficar 5 minutos e for embora, eu estou livre de qualquer irregularidade. Está isento de tarifa. Está isento Primeiro, de tarifa. Está isento 10 de minutos. tarifa, esses 10 minutos de Então tolerância. 10 minutos é grátis, são grátis. Na verdade não é que seja grátis. A gratuidade é alguma coisa que depõe contra Perigoso qualquer produto. É uma tolerância de 10 minutos. Então, se ele utilizar durante 9 minutos, 10 minutos e retirar seu veículo, foi simplesmente o embarque e desembarque de alguém, então tem uma abordagem. Ele está isento realmente do pagamento e não está cometendo Mas em nenhuma 10 minutos irregularidade. dá para fazer bastante coisa. Para quem vem ao centro, 10 minutos eu estaciono o carro, corro numa loja, pago uma conta, pego uma mercadoria e já desocupa a vaga. Quer dizer, então nesse caso não é tributada. Não existe. Chegou aqui, Sérgio, uma questão, algumas já chegaram pelos nossos telespectadores, aliás, eu convido você também a participar, fazendo perguntas através do telefone 3721-6955 e também pela rede social, já foi feita a publicação aqui com a foto dos nossos convidados, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. O Edson Roberto Herrera diz: bom dia, Zambrano, gostaria de saber como vai ser a cobrança da Zona Azul. Ele citou até um exemplo interessante aqui em relação a fracionamentos. Como será cobrada a hora cheia? Isso o Sérgio já respondeu. Ou será cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado? Aí ele cita Mogi Guaçu, onde o usuário paga exatamente o tempo que utilizou, limitando ao máximo de 2 horas. Sendo, na minha opinião, essa a forma mais justa de cobrança e também a verdadeira forma de criar a rotatividade das vagas. Pois quanto antes retirar o veículo, menos se paga. Bom, isso é estabelecido no termo de referência técnica que dá origem ao edital e que também subsidia o contrato. O que ficou definido no projeto de Poços de Caldas é a cobrança por hora, uma tarifa por hora, sendo que ela vai variar sempre em função da quantidade de horas e não do valor em reais para a área 1, 2 e 3 e vai ser fracionado de 30 em 30 minutos. É bom para esclarecer a população isso é legal. que, no caso desse fracionamento de 30 em 30 minutos, nós temos dados estatísticos que nos mostra que na maioria das cidades que nós operamos, o tempo de permanência médio do cidadão depois de implantado e regulamentada a área azul é de em torno de 27 minutos, ou seja, muito próximo dos 30 minutos. Então, em média, um cidadão que vai numa área tarifada de grande adensamento, ele não permanece mais do que esse tempo. Aqueles que permanecem mais tempo provavelmente vão estacionar numa região um pouco mais distante, como a área 3, e vão permanecer ali por 2, 3, 4 horas, desde que se faça a rotatividade. Lembrando que até mesmo na área 3, ele tem que mudar o carro de posição, trocar de vaga, a cada 3 horas. Então, não pode permanecer, por exemplo, na área 3 horas e 10 minutos. Os 10 minutos ele passa a estar irregular. Ele tem que ir lá, retirar o veículo, disponibilizar aquela vaga para outro cidadão e estacionar no próximo quarteirão, por exemplo. Quando serão colocados esses números, rapidamente? Nós devemos estar com toda a parte de sinalização vertical e horizontal concluída no dia 30, onde nós começamos a operar em caráter educativo. A partir do dia 30 ao dia 15, nós estaremos intensificando esse caráter educativo com ações de mídia, com panfletagem, com um número maior de colaboradores nas ruas. E aí, dia 15, então, efetivamente,
começamos a cobrança. 15 de junho. 15 de junho começamos a cobrança e aí também nós teremos um número bastante grande de colaboradores e de todos os meios de comunicação para que a população esteja bem esclarecida. Mais uma vez, o objetivo desse projeto, ele não é arrecadatório. É um projeto que tem sido adotado não só no Brasil, mas no mundo todo. Desde 1943, nos Estados Unidos, se adota esse tipo de tarifação. Então, ele tem como objetivo realmente a democratização do espaço público, gerar rotatividade e conforto para o cidadão, ajudando na mobilidade urbana desses grandes centros e de médio porte. Ok, bem respondido. Agora, tem uma questão muito interessante aqui que chegou pelo nosso telefone. É a Catarina. Ela fala o seguinte, ela é deficiente física. E ela diz que existe uma lei federal que dá direito a 3 horas na vaga do deficiente. E as placas estão com 1 hora. Vai corrigir isso daí? Vai, porque a lei federal ela sobrepuja todas as leis municipais e se sobrepõe, né? Nós estamos falando com a Catarina, né? Isso. Catarina, a legislação de trânsito, na verdade, é o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro só faz uma previsão quanto aos idosos e portadores de necessidades especiais. É permitido, ou seja, é obrigatório, na verdade, que se destine 5% das vagas para idosos preferencialmente. Então, as vagas preferenciais de idosos, elas têm que totalizar 5% do total de vagas. Então você já está respondendo uma outra pergunta. Para os portadores de necessidades especiais, são vagas preferenciais no total de 2% do total das vagas. Hermenegildo, a sua pergunta aí. Inclusive, vou um pouquinho mais. A questão da gratuidade que se estabelece aqui em Poços de Caldas não é lei federal, é uma lei municipal. Então, o município que legisla sobre essas questões de estacionamento no município. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê um percentual de vagas preferenciais para idosos e PNEs, mas não estabelece, inclusive, nem tempo de permanência e nem o pagamento. Na maioria das cidades, os idosos e os PNEs pagam, até mesmo porque, vale lembrar aqui, falando para toda a população e com todo o respeito aos idosos e aos PNEs, são pessoas que possuem veículo, que se estão deslocando para o centro para fazer suas compras. Nós não estamos falando de uma camada da população menos favorecida, são pessoas com renda suficiente para ter um veículo automotor, para pagar seus impostos, o combustível, pagar a manutenção desse veículo. Então, Zambrano, não existe uma legislação específica, pelo menos do meu conhecimento, que não seja o Código de Trânsito Brasileiro e o decreto municipal que regulamenta a área azul, e em nenhum dessas duas legislações reza sobre permanência de 3 horas. Ok. Então, ele respondeu também aqui a pergunta do Hermenegildo, que queria saber quantas vagas nós temos para idosos aqui em Poços de Caldas. Então, aquela porcentagem que ele se referiu. A gente vai para um breve intervalo novamente, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços.
Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia. A inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. A aeroopção. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. Atenção, Poços de Caldas! Chegou o belíssimo Circo de Itália. A estreia nesta sexta-feira às 8 horas da noite ao lado do Shopping Poços de Caldas, com grandes atrações. Tem a Mulher que Some, Homem Queixo de Aço, Palhaço Engraçado, Fantástico Globo da Morte e mais os shows Frozen, Uma Aventura Congelante e Vingadores com Homem de Ferro e Capitão América. Venha e traga sua família. Sexta-feira às 8 da noite, a atração está garantida. Circo de Itália. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Você é tudo o que sua mãe sempre sonhou. Agora, ela vai poder dizer o mesmo do presente que vai ganhar em maio. No mês das mães, faça um plano Unimed para ela. Estoure o balão e ganhe até 10% de desconto em todas as mensalidades. E carência zero para consultas e exames simples. São mais de 240 médicos de todas as especialidades e a mais completa estrutura de serviços de saúde do país. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano. Móveis Usados Camilo, desde 1985, ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório. Trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade. Venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio. Prateleiras de aço com um preço especial. E temos uma excelente condição de pagamento para você. Venha conferir. E a entrega é por nossa conta em toda a região central. Móveis Usados Camilo, tudo para o seu lar. Móveis Camilo, Rua Coronel Virgílio Silva, 893 e 914, 35 3713 2493 3721 0677 ou WhatsApp 99989 9066. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Neste terceiro bloco, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores e o Carlos tem uma aqui agora que ficou do bloco anterior. É a respeito de seguro, né? Nós sabemos aí que em estacionamentos particulares está incluído o seguro, no caso aí de uma avaria, um dano, um roubo, um furto do veículo. E para o caso da Zona Azul, o cidadão que ali estacionar, pagar o estacionamento, ele está cobertado por algum tipo de dano? Alguém vem, bate no carro, furta o carro? Existe alguma coisa com relação a isso?
como algumas pessoas acreditam, ou no contrato ou na própria lei não existe nada a esse respeito? Muito boa pergunta, Camargo, e Indicada extremamente pelo Edson oportuna. Vamos esclarecer esse fato. Quando o cidadão estaciona num espaço privado, esse espaço privado, inclusive, tem uma apólice normalmente seguro para garantir qualquer dano que ocorra no veículo naquele espaço. Então, é natural que se faça a guarda do veículo. Então, quando se estaciona no espaço privativo, se está falando de guarda de veículo. Quando se estaciona no espaço público, a guarda do veículo é uma função do poder público, ou seja, a segurança pública. É o patrimônio público e o patrimônio privado em via pública e que existem ações de segurança pública para evitar furtos, para evitar esse tipo de situação de dano ao patrimônio do cidadão. Não está incluído na tarifa cobrança de nenhuma apólice de seguro. Então, vale lembrar que no espaço privado existe uma apólice e até mesmo por isso o cidadão pode observar que a tarifa, o custo de um estacionamento privado normalmente é bem mais elevado, justamente em função dessa apólice que é oferecida. Então, nós estamos falando aqui simplesmente de um projeto de rotatividade, de democratização de espaço público e não de guarda de veículos. Eu vou fazer aqui 2 perguntas só para atender as pessoas que já mandaram antes. Por favor, responda assim, sim ou não, rapidamente. No ping-pong. Caso aconteça de comprar um cartão 2 horas na rua Prefeito Chagas e ficar 50 minutos, esse cartão vale para outra vaga? Essa sobra de 1 minuto de 1 hora e 10? Não, é por isso que se recomenda e nós fazemos o fracionamento de 30 em 30, que é o tempo médio. Não compre logo de uma quantidade maior. Marcelo, cada quarteirão terá quantas vagas para motos, porque é chamada a vaga azul. E eu pergunto, se uma moto estacionar na vaga de um carro, ela paga também? Porque muitas vezes a moto atravessada na vaga do carro, pelo amor de Deus, falta de urbanidade, né? Zambrano, essa é uma questão de educação para o trânsito. Tenho certeza que o Coronel Lima está trabalhando em ações nesse sentido, mas esclarecendo a população, as motos são isentas de pagamento desde que estacionadas nos bolsões destinados para elas. É inviável um espaço, uma vaga de veículo ser utilizado por uma moto. Ela vai estar irregular e vai estar sujeita às penalidades previstas no Código de Trânsito. Devido a esse conteúdo super interessante de hoje, acabamos atrasando, ou melhor, nos excedendo um pouco no tempo, e eu não posso deixar de falar isso também, peço compreensão aos demais integrantes aqui. No dia 3 de maio, nós inteiramos 6 anos do Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Recebemos aí uma moção de congratulações por parte da Câmara de Poços de Caldas e agora também recebemos aqui um ofício da Câmara de Botelhos, também nos parabenizando e... a mim pessoalmente, a TV Poços, a pessoa do diretor-geral da emissora, o Del Pereira, nos citando em relação à abrangência do programa, no trato em relação às questões que são abordadas no nosso conteúdo do sul de Minas, né? As questões da nossa região, dos municípios aqui em volta. Então agradeço imensamente aqui a toda a Câmara de Vereadores de Botelhos, através da pessoa do presidente Cleiton Donizete Figueiredo, que nos enviou aqui essa carta nos felicitando pela comemoração dos 6 anos do Jornal do Sul de Minas. Agradeço o Sérgio Irã pela disponibilidade em estar presente com a gente, dissipando aí as dúvidas de toda a população, e já combinamos com ele uma volta, assim que ele estiver em Poços de Caldas novamente, vamos convidá-lo para que ele possa voltar e continuar esclarecendo a população. Existem muitas outras dúvidas, sem dúvida nenhuma. Eu também tenho mais. Agradeço ao Carlos também pela colaboração, desejando aí uma boa continuidade no trabalho de todos. Eu me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Até amanhã. Tchau.